Oi, Indesistível! Eu te convido a descobrir hoje os segredos da generosidade e da justiça no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Aprenda como as leis de remissão de dívidas, que é o perdão por misericórdia, né? E libertação de escravos trazem, assim, lições atemporais sobre compaixão e justiça. Prepare-se para momentos assim transformadores da sua cosmovisão. Vamos lá? Então, vamos começar a leitura de hoje e depois a reflexão que a gente sempre faz. E a gente convida a deixar o seu like. E se ao final você gostar desse vídeo, compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama. Combinados? Então vamos lá, simbora. Bom, chegar mais para perto. Deuteronômio capítulo 15. Vamos ler essa Bíblia viva, tá? No final de cada 7 anos serão canceladas todas as dívidas. Isso deverá ser feito da seguinte maneira: todo credor dará ao devedor um documento de quitação do empréstimo, como se tivesse recebido o pagamento. Nenhum israelita exigirá pagamento do próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o perdão da dívida. Isso não é aplicável ao estrangeiro, de quem vocês poderão continuar cobrando, mas as dívidas dos seus irmãos israelitas terão de ser perdoadas e quitadas. Assim não haverá pobre no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, ele derramará abundantes bênçãos sobre vocês. A condição para que sejam abençoados ricamente é que obedeçam a todos estes mandamentos que hoje estou comunicando a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês como prometeu, e vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas elas não terão domínio sobre Israel. Se houver algum israelita pobre na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam seu coração, nem fechem as mãos para o seu irmão pobre. Ao contrário, abram as mãos e emprestem ao pobre liberalmente tudo o que falta a ele. Muita atenção! Que nenhum de vocês alimente este pensamento mau. O 7º ano está se aproximando, o ano do perdão das dívidas, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Se fizer isso, o necessitado poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê generosamente e não seja relutante em seu coração. Assim o Senhor, o seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho e em tudo que colocar a sua mão, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Daí a necessidade deste mandamento. Portanto, eu ordeno a você, seja generoso para com seu irmão israelita e para com o necessitado, pobre da tua terra. Quando um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele ficará a seu serviço por 6 anos. No 7º ano, você dará liberdade a ele. E quando ele for embora, não deixe que vá de mãos vazias. Dê a ele generosa provisão de animais, do seu rebanho, dos seus cereais e do seu lagar. Compartilhe com ele das bênçãos que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que foi resgatado pelo Senhor, o seu Deus. É por isso que hoje dou essa ordem a você. Mas se o seu escravo hebreu não quiser sair da sua casa, se afirmar que ama você e a sua família e se sente bem com você, então pegue o furador e fure a orelha dele, usando a porta como ponto de apoio. Daí por diante ele será o seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com a sua escrava. Não fique triste ao libertar o seu escravo. Basta lembrar que por 6 anos prestou serviços a você, custando o sustento dele a metade do salário de um trabalhador contratado. E obedecendo assim de coração, o Senhor, o seu Deus, abençoará você em tudo o que você fizer. A gente já leu essas coisas em Levítico, né? Então a gente está lembrando que isso aqui é um discurso de Moisés, relembrando para que eles, antes de entrar na terra prometida, saibam de todas essas coisas sem dúvidas.
Das primeiras crias do gado e das ovelhas, separe para o Senhor, seu Deus, todo macho. Não use a primeira cria do seu gado para os trabalhos no campo, e não aproveite a lã da primeira cria das suas ovelhas. Em vez disso, todo ano você e sua família comerão esses animais, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Contudo, se o animal tiver algum defeito, por exemplo, se for manco ou cego, ou tiver alguma outra deformidade, não servirá para ser oferecido ao Senhor, o seu Deus, em sacrifício. Em vez disso, você e sua família poderão comer o animal defeituoso em casa. Todos poderão comer dele, mesmo os que estiverem cerimonialmente impuros. Como estão acostumados a comer a carne do cabrito montês ou do veado. Mas o sangue deve ser comido. O sangue não deve ser comido. Sangue é vida, né? Derrame-o na terra como se fosse água. Pois é. Bom, nós vimos nesse capítulo que Deus providenciou um ano sabático, né? A cada 7 anos, desde a criação do mundo. E todos deveriam liberar perdão aos seus irmãos. Se você está assim acompanhando nossos estudos desde o início, você vai se lembrar do quanto nós já falamos da importância do número 7, que é um número pleno, completo, perfeito. Por isso lemos nesse capítulo 15 de Deuteronômio sobre as leis de remissão de dívidas a cada 7 anos e a libertação dos escravos hebreus após 6 anos de serviço. No capítulo também destaca a importância da generosidade e de como tratar os necessitados com compaixão, refletindo a justiça e a bondade de Deus, né? E eu me lembro, e quero compartilhar com vocês, que certa vez eu assisti o Rabino Messiânico, que não sabe o que é Rabino Messiânico, que é aquele que acredita em Jesus. O nome dele é Marcelo Guimarães. E ele falava que se Deus quisesse resumir toda a história da Bíblia, todo o plano da salvação e da redenção para o homem, ele resumiria em apenas uma palavra. E essa palavra seria Shabat, o sábado. Sábado do Senhor. Porque ele disse que essa era a única palavra que marcava o tempo passado, o tempo presente e o futuro. Porque, como nós vimos lá no livro de Gênesis, né, Deus criou o homem no 6º dia e depois ele criou o Shabat para descansar da obra de toda a sua criação, para celebrar e abençoar. E aí, depois que Adão pecou e foi expulso do Éden, Deus se preocupou em trazer o homem de volta para o Éden. Então, a cada sábado, o homem poderia experimentar, assim, uma alegria, sabe? De um pouquinho, né? 1/7 por semana do pedacinho do Éden. E a cada 7 anos, ele pediu, como nós vimos aqui, um ano sabático para perdoar os outros. E também para deixar a terra descansar, né? Olha que interessante isso. Você ter aquele assim, vislumbre de viver no Éden, né? E a cada série de 7 anos tem um ano do jubileu, que é um ano assim profético, onde nós, todos nós, um dia seremos restituídos de tudo e voltaremos à casa do Pai. Eu achei assim essa interpretação linda do Rabino. E você, o que você achou? Me conta. Escreve aqui embaixo para mim, tá? Bom, então quais são as lições que a gente pode extrair deste capítulo, capítulo 15, para a gente poder aplicar na nossa vida? Vamos pensar? Mesmo sabendo que sempre vamos ter pobres ao nosso redor, a gente acabou de ler isso, né? A gente deve agradecer a Deus, porque Ele nos honra, né? Quando nós podemos ajudar os necessitados e demonstrar nossa compaixão.
Olha que lindo isso, né? Isso é uma honra realmente, né? E a gente deve dar também importância à justiça social, para garantir que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade, sejam ricas, sejam pobres, não importam. Todos merecemos ser tratados com dignidade. E o perdão das dívidas para aqueles que estão passando por uma situação difícil acaba nos ensinando, né, sobre o desprendimento material e a solidariedade econômica, não é verdade? E agora vamos refletir sobre esse estudo que a gente acabou de fazer, para a gente poder extrair insights e anotar no nosso caderninho, né? Então, como é que você acha que você poderia aplicar o princípio de remissão, né? Que é o perdão por compaixão, por misericórdia de dívidas de pessoas que não conseguem te pagar? Reflita sobre isso, tá? O que significa para você ser uma pessoa generosa em um mundo tão materialista que a gente está vivendo? Toma lá, dá cá, sabe? Tipo assim. Pois é. Reflita sobre isso também. De que maneira você acha que poderia promover, né, essa remissão, essa ajuda no seu bairro, por exemplo? Dá uma volta, dá uma rodada, veja as pessoas que estão dormindo nas ruas. Pensa nisso. E agora? Vamos conversar com Deus? Hoje nós vamos orar e rezar o Pai Nosso de algumas maneiras diferentes, mostrando o princípio da remissão através dessa oração que Jesus nos ensinou, né? Da oração católica, evangélica e da judaica messiânica e também da Bíblia atual que a gente está lendo hoje aqui agora. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa é a versão católica. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a versão evangélica. Agora vamos para a versão judaica. Pai nosso no céu, teu nome seja mantido santo. Venha teu reino, tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. E não nos conduzas à provação severa, e mantém-nos a salvo do maligno, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. E agora, por último, a gente vai, o Pai Nosso descrito aqui na Bíblia Viva, né? Numa linguagem bem atual. Nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome. Venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dei-nos hoje, novamente, o nosso alimento. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do maligno. Amém. Essa é a diferença nessa parte da remissão que a gente vê. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado. É isso aí.
Um beijo no seu coração, deixa o seu like e se você gostou, compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama, tá bom? Amanhã tem mais. Tchau!